Pare tudo o que você está fazendo agora e se conecte com esta oração. Se esta mensagem chegou até você, não é por acaso. É o próprio Deus te chamando para debaixo da proteção dele. O Senhor quer falar contigo hoje através do Salmo 91, que é um dos maiores escudos espirituais da palavra. A Bíblia declara: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Isso significa que a partir deste momento, você está entrando no lugar secreto de Deus, um lugar onde nenhuma seta maligna pode te atingir. Aqui o medo não tem poder, aqui a ansiedade não encontra espaço, aqui a presença do Senhor cobre a sua vida como um manto de paz. E antes de seguirmos em oração, eu quero te pedir 3 coisas muito importantes. Se você está comprometido em habitar no esconderijo do Altíssimo, escreva nos comentários: eu habito no esconderijo do Altíssimo. Esse comentário é a sua declaração de fé diante de Deus, é o seu posicionamento espiritual. Deixe também o seu like, porque isso faz com que esta oração alcance mais pessoas que precisam dessa mesma proteção e libertação. Se inscreva aqui no Refúgio da Oração e ative o sino, porque todos os dias nós estamos juntos orando, e eu não quero que você perca nenhuma dessas bênçãos. E compartilhe esta oração com alguém que Deus colocar em seu coração. Você será canal de bênção na vida dessa pessoa. Agora sim, vamos juntos entrar no poder da oração do Salmo 91. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco em Tua presença junto com esta pessoa que ora comigo. E nós declaramos pela fé: Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, o Deus em quem nós confiamos. O Salmo 91 não é apenas um texto, não é apenas uma poesia, mas é uma promessa viva, é uma palavra que atravessa gerações e continua sendo a Tua voz sobre nós. Pai, eu oro agora por esta vida que se aproxima de Ti com o coração aberto. Tu conheces as dores dela, as preocupações, os medos, as batalhas que ela enfrenta em silêncio. Tu sabes das lágrimas que ninguém viu, das noites em que o sono não veio, dos momentos em que ela pensou em desistir. Mas é aqui, Senhor, no esconderijo do Altíssimo, que ela encontra descanso. É aqui que ela é fortalecida. Senhor, a Tua palavra diz: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Pai, nós sabemos que o inimigo tenta armar armadilhas, tenta plantar laços invisíveis para derrubar os Teus filhos. Mas agora eu declaro pela fé: todo laço do inimigo contra esta vida está quebrado em nome de Jesus. Nenhuma armadilha prosperará, nenhum plano oculto do inferno terá sucesso. O Senhor está desfazendo cada obra das trevas e trazendo libertação completa. Eu oro também contra a peste perniciosa, contra toda enfermidade, contra todo espírito de doença. Senhor, entra agora com cura. Onde houver dor, coloca a Tua mão de poder. Onde houver um diagnóstico humano que trouxe medo, que a Tua palavra traga esperança. Eu declaro saúde sobre este corpo, eu declaro força sobre cada célula, eu declaro vida abundante em nome de Jesus. A Tua palavra continua e diz: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Senhor, que esta pessoa sinta agora a Tua presença como um abraço. Que ela perceba que não está sozinha, que não foi abandonada, que o Senhor está presente em cada detalhe. Que todo vazio espiritual seja preenchido, que toda angústia seja arrancada, que a paz que excede todo entendimento invada o coração dela neste momento. Pai,
eu oro pela família desta pessoa. Que o teu sangue cubra cada vida dentro deste lar. Que as crianças sejam guardadas, que os jovens sejam protegidos, que os casamentos sejam restaurados, que o amor volte a florescer. Que o inimigo não tenha espaço para causar divisão, contenda, separação. Que a tua presença reine dentro desta casa, e que cada quarto seja cheio da tua luz. Eu oro pelas finanças, Senhor. Tu sabes das contas, das dívidas, das dificuldades, das portas que parecem fechadas. Mas eu declaro que o Senhor é o dono do ouro e da prata, e que nada falta àqueles que confiam em ti. Que haja prosperidade, que haja portas abertas, que haja milagres financeiros acontecendo, não pela força humana, mas pela provisão sobrenatural que só o Senhor pode dar. E ainda que o inimigo tente se levantar, a tua palavra garante: 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Senhor, nós nos agarramos a essa promessa agora. Não importa o que aconteça ao redor, não importa o caos que o mundo vive, esta pessoa não será abalada. Porque ela está firme na rocha, ela está guardada no esconderijo do Altíssimo. Pai, eu oro também contra o medo. Esse espírito que tenta paralisar, que tenta roubar os sonhos, que tenta impedir que a pessoa avance. Eu declaro que o medo está sendo destruído agora pelo poder do nome de Jesus. Que essa pessoa receba coragem, ousadia, confiança e fé inabalável. Que ela entenda que não caminha sozinha, mas que o Senhor vai à frente, abre caminhos e desfaz barreiras. Senhor, que os teus anjos sejam enviados agora. Que eles guardem cada passo, que protejam a saída, a entrada, o trabalho, o descanso, as decisões. Que esta vida seja cercada pela tua proteção em todos os lados. Pai, eu profetizo que a partir de hoje, um novo tempo começa na vida dessa pessoa. Que a tristeza se transforme em alegria, que o peso se transforme em leveza, que a fraqueza se transforme em força, que a escassez se transforme em abundância, que o medo se transforme em fé. Porque quem habita no esconderijo do Altíssimo está seguro, está protegido, está debaixo das tuas asas. E eu creio, Senhor, que grandes testemunhos virão. Que esta pessoa vai viver milagres que ela jamais imaginou. Que portas sobrenaturais vão se abrir, que respostas inesperadas vão chegar, que a tua mão poderosa será reconhecida em cada detalhe. Glória a Deus. Senhor Todo-Poderoso, tua palavra nos garante que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Pai, eu declaro essa promessa sobre a vida desta pessoa. Ainda que haja notícias de tragédias, ainda que o mundo fale de crises, ainda que os médicos apontem relatórios assustadores, nós escolhemos crer no que o Senhor disse. Nenhum mal terá poder de permanecer, nenhuma praga vai destruir, nenhuma obra das trevas terá vitória. Senhor, coloca agora um muro de fogo ao redor desta casa. Que todos que entrarem sintam a tua presença. Que os vizinhos percebam que ali há algo diferente, porque a luz do Senhor brilha forte. Que toda inveja caia por terra, que toda palavra contrária seja anulada, que todo espírito de perturbação seja expulso em nome de Jesus. Pai, eu oro também pela mente dessa pessoa. Tu sabes como os pensamentos podem ser um campo de batalha. Muitas vezes o inimigo sopra mentiras, palavras de derrota, medo e insegurança. Mas agora eu declaro libertação sobre a mente. Que cada pensamento seja cativo em obediência a Cristo.
Que todo tormento mental cesse. Que a ansiedade seja calada. Que os pensamentos de fracasso e de desespero desapareçam. E que esta pessoa tenha a mente de Cristo, uma mente renovada, limpa e cheia de paz. Senhor, a tua palavra também declara: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Pai, eu clamo que exércitos de anjos sejam liberados sobre a vida desta pessoa. Que ao sair de casa, ela seja guardada. Ao voltar, seja protegida. Ao deitar, tenha sono tranquilo. Que nenhum acidente a atinja, que nenhum imprevisto roube a sua paz, que nenhuma cilada do inimigo tenha sucesso. Eu oro também pelo coração dessa pessoa, Senhor. Talvez ela esteja carregando mágoas, feridas profundas, dores que vêm de palavras duras, rejeições ou decepções. Mas agora, Espírito Santo, entra nesse coração com o teu bálsamo de cura. Derrama o teu amor, apaga as marcas da rejeição, remove o peso do ressentimento. Que o coração dela seja livre para amar, perdoar e recomeçar. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que todo espírito de morte, toda depressão, todo desejo de desistir da vida seja agora arrancado desta alma. Eu declaro vida abundante, eu declaro esperança renovada, eu declaro força para prosseguir. O inimigo não terá vitória. Esta vida não será roubada. Ela viverá para testemunhar os grandes feitos do Senhor. Senhor, eu oro agora pelos sonhos dessa pessoa. Quantos projetos ficaram parados, quantos planos foram engavetados, quantos desejos foram abandonados por causa do medo ou das dificuldades. Mas agora eu declaro: o tempo de viver novamente chegou. O tempo de sonhar novamente chegou. O tempo de realizar chegou. O Senhor está abrindo caminhos, está ressuscitando projetos, está trazendo à tona aquilo que parecia impossível. Pai, que esta pessoa sinta agora coragem de dar novos passos, de acreditar mais uma vez, de levantar a cabeça e avançar. Porque o Senhor é quem vai à frente, abrindo portas que ninguém pode fechar. E como diz o Salmo 91, pesarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão forte e a serpente. Senhor, eu declaro que todo o poder das trevas está debaixo dos pés desta pessoa. Nenhum inimigo oculto terá autoridade. Toda obra do mal é derrotada agora, em nome de Jesus. Que ela ande em vitória, que caminhe em autoridade, que viva na plenitude do Espírito Santo. Eu oro também, Senhor, pela vida espiritual desta pessoa. Que ela tenha fome da Tua palavra, que ela busque mais a Tua presença, que ela sinta prazer em estar contigo. Que a oração não seja um peso, mas um deleite. Que ela se apaixone pela Tua presença a cada dia, que o coração dela arda pelo Teu Espírito. Pai, que toda distração caia por terra. Que nada roube o tempo de comunhão com o Senhor. Que a Bíblia seja aberta, que as palavras se tornem vivas, que a mente seja iluminada, que a fé seja fortalecida. Que esta pessoa caminhe em intimidade contigo, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo conhece a tua voz, sente o teu toque e anda debaixo do teu cuidado diário. E eu declaro que este é o tempo de renovo espiritual. Que os céus estão abertos sobre a vida dela. Que o favor do Senhor vai cercá-la como um escudo. Que a glória do Senhor será vista em cada detalhe da sua caminhada. Glória a Deus. Pai querido, a Tua palavra nos lembra que porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo,
porque conhece o meu nome. Senhor, nós nos apegamos a Ti nesta oração. Nós declaramos que o nosso amor está em Ti, e não nas coisas passageiras deste mundo. Nós levantamos os nossos olhos e reconhecemos que só Tu és a nossa salvação. Senhor, que esta pessoa seja lembrada no céu pelo amor que tem a Ti. Que o céu se abra sobre a vida dela porque ela decidiu se apegar ao Senhor. Que o coração dela seja marcado pela fé, pela obediência e pela confiança na Tua palavra. Eu oro agora, Pai, por aqueles que se sentem esquecidos. Aqueles que carregam a sensação de que ninguém se importa, que ninguém se lembra, que ninguém os vê. Mas hoje o Senhor está dizendo: eu te vejo, eu te conheço, eu te escolhi, eu não te abandonei. Espírito Santo, envolve esta vida com amor tão profundo que ela entenda que nunca esteve sozinha. Pai, eu clamo por livramentos. O Salmo 91 declara: Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Senhor, que essa promessa se cumpra agora. Que cada grito desta alma seja ouvido, que cada oração secreta seja respondida, que cada lágrima seja recolhida pelo Senhor. Eu oro para que essa pessoa seja retirada de toda situação de angústia. Que a opressão espiritual seja quebrada, que as correntes sejam destruídas, que as prisões invisíveis sejam abertas. Onde havia dor, que venha consolo. Onde havia derrota, que venha vitória. Onde havia escuridão, que venha a Tua luz. Senhor, glorifica o Teu nome na vida dela. Faz com que aqueles que zombaram vejam o Teu agir. Faz com que os que duvidaram reconheçam que a Tua mão está sobre essa vida. Que os inimigos entendam que ninguém pode tocar em quem está escondido debaixo das Tuas asas. Pai, eu oro também pela jornada desta pessoa. Que cada passo seja guiado pela Tua voz. Que o coração dela seja sensível para discernir o Teu caminho. Que ela não ande por atalhos, que não caia em armadilhas, que não se perca em escolhas erradas. Dá sabedoria, Senhor, para decidir, dá discernimento para reconhecer a Tua vontade, dá clareza para ouvir o Teu Espírito. Eu clamo também por paz no ambiente de trabalho. Senhor, que toda perseguição, toda injustiça, toda palavra contrária seja silenciada. Que a excelência e a graça do Senhor se manifestem, e que essa pessoa seja honrada pela fidelidade e pelo esforço. E se ela está em busca de emprego, Pai, abre portas que ninguém pode fechar. Conecta essa vida às pessoas certas, às oportunidades certas. Faz o impossível acontecer. Que o currículo dela chegue às mãos certas, que a ligação tão esperada aconteça, que a porta que parecia trancada se abra de maneira sobrenatural. Senhor, eu oro agora pela vida emocional desta pessoa. Que os relacionamentos sejam saudáveis, que os vínculos sejam firmados em amor verdadeiro, que as amizades sejam de edificação. Que todo relacionamento tóxico seja cortado, que toda ligação espiritual negativa seja desfeita. Pai, abençoa os solteiros que esperam em Ti. Prepara o encontro certo, o tempo certo, a pessoa certa. Que não haja ansiedade, mas confiança. A Tua palavra diz que tudo fez formoso em seu tempo. Senhor, que esse tempo chegue, e que seja um tempo de alegria. Abençoa também os casamentos, Senhor. Onde houver frieza, que o Teu fogo reacenda. Onde houver brigas, que a Tua paz reine. Onde houver divisão,
que a unidade seja restaurada, que lares sejam fortalecidos, que famílias sejam firmadas em Ti. E eu oro ainda, Senhor, pelas gerações futuras. Que os filhos e netos desta pessoa caminhem nos Teus caminhos. Que nenhum se perca. Que a semente da fé seja plantada hoje, para dar frutos eternos. Que as crianças cresçam em sabedoria, em graça e em proteção. Pai, eu profetizo que esta casa será conhecida como um lar de oração. Que a Tua palavra será lida, que o Teu nome será exaltado, que a Tua presença será sentida. Que cada canto seja cheio da Tua glória, e que todos que entrarem percebam que ali mora alguém que habita no esconderijo do Altíssimo. E assim, Senhor, nós descansamos na certeza de que Tu és fiel. O Salmo 91 não falha, a Tua promessa não falha, a Tua proteção não falha. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos, porque sabemos que no Teu esconderijo estamos guardados para sempre. Senhor amado, a Tua palavra no Salmo 91 termina dizendo: saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, que promessa maravilhosa! O Senhor não apenas nos protege no presente, mas também nos dá a esperança de uma vida longa, cheia da Tua presença, e, acima de tudo, a garantia da salvação eterna em Cristo Jesus. Eu oro agora, Senhor, para que a vida desta pessoa seja prolongada debaixo da Tua vontade. Que cada ano que se acrescentar seja repleto de propósito, de bênção e de alegria verdadeira. Afasta, Senhor, todo espírito de morte precoce, todo acidente repentino, toda doença mortal, todo plano do inimigo de cortar os dias dela. Nós declaramos que esta vida pertence ao Senhor, e só o Senhor tem autoridade sobre o tempo dela nesta terra. Pai, eu oro também contra toda herança maligna que possa ter vindo através das gerações. Se houver maldições familiares, nós quebramos agora em nome de Jesus. Se houver doenças hereditárias, que elas sejam anuladas pelo sangue do Cordeiro. Se houver ciclos repetitivos de destruição, que sejam interrompidos hoje pelo poder do Senhor. A partir desta oração, uma nova história começa, marcada pela bênção, pela cura e pela vitória. Senhor, eu clamo pela saúde física desta pessoa. Se houver dores, que sejam curadas. Se houver diagnósticos difíceis, que sejam revertidos. Se houver enfermidades silenciosas, que sejam arrancadas pela raiz. O Senhor é o Deus que sara, o médico dos médicos, e não há limite para o Teu poder. Que cada célula, cada órgão, cada parte do corpo seja alinhada com a Tua perfeição. Eu oro também pela saúde mental e emocional. Quantos têm carregado ansiedade, depressão, síndrome do pânico, insônia, angústia profunda? Mas agora, Senhor, nós pedimos que a mente desta pessoa seja coberta pelo capacete da salvação. Que os pensamentos sejam renovados pela Tua palavra, que a paz que excede todo entendimento guarde o coração dela. Que todo peso seja retirado, que todo tormento seja silenciado, que toda voz de acusação seja calada. Pai, eu oro para que esta pessoa durma em paz. Que a noite dela seja tranquila, sem pesadelos, sem perturbações, sem ataques espirituais. Que os anjos do Senhor guardem o quarto, que o ambiente seja cheio da Tua presença, que cada noite seja um tempo de descanso real. Senhor, eu clamo também por provisão financeira. Tu és o dono do ouro e da prata, o Deus que abre portas no deserto, o Deus que faz brotar a água da rocha. Que todo espírito de miséria,
dívida, escassez e roubo espiritual seja quebrado. Que haja prosperidade não apenas material, mas também espiritual e emocional. Que esta pessoa tenha sempre o suficiente para suprir sua casa e ainda abençoar outros. Pai, eu oro para que ela seja fiel nos dízimos, nas ofertas, no uso dos recursos que o Senhor coloca em suas mãos. Que haja sabedoria financeira, que haja disciplina, que haja multiplicação. Que onde as mãos dela tocarem, haja prosperidade. Senhor, eu peço agora por proteção constante. Que ao sair de casa, esta pessoa seja guardada. Que ao voltar, seja guardada. Que no trânsito, seja protegida. Que em cada detalhe do dia, o teu Espírito Santo a guie e a livre de todo mal. Eu declaro que nenhuma arma forjada contra ela prosperará. Nenhum laço oculto terá poder. Nenhuma palavra de maldição ficará de pé. Nenhuma seta inflamável do inimigo encontrará alvo. Porque o sangue de Jesus está sobre esta vida. Pai, eu oro ainda por um derramar fresco do teu Espírito Santo. Que esta pessoa seja cheia, transbordante, renovada. Que a oração dela não seja apenas palavras, mas seja poder. Que a fé dela cresça, que a intimidade contigo aumente, que a chama espiritual nunca se apague. Senhor, derrama dons espirituais. Abre os olhos espirituais, dá discernimento, dá autoridade, dá ousadia. Que ela seja instrumento nas tuas mãos, que ore pelos enfermos e eles sejam curados, que ministre a palavra e vidas sejam transformadas, que imponha as mãos e o poder do Senhor seja manifesto. Pai, nós entregamos também os sonhos desta pessoa. Quantos projetos estão guardados, quantos planos parecem adormecidos. Mas tu és o Deus que realiza os desejos do coração conforme a tua vontade. Que sonhos alinhados contigo se tornem realidade. Que portas se abram, que recursos venham, que conexões sejam feitas. Senhor, eu oro agora para que a vida dela seja um testemunho vivo. Que todos que olharem vejam a marca de alguém que habita no esconderijo do Altíssimo. Que a paz dela seja visível, que a força dela seja notada, que a fé dela inspire outros. E que em tudo, Senhor, o teu nome seja glorificado. Porque não é sobre nós, não é sobre as nossas forças, não é sobre os nossos méritos. É sobre ti. É sobre o teu poder, a tua graça, a tua fidelidade. Por isso, nesta oração, nós te exaltamos, te glorificamos e te agradecemos. Porque sabemos que enquanto oramos, os céus estão em movimento, os anjos estão agindo, as cadeias estão sendo quebradas, e a vitória já está garantida. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós continuamos nesta oração porque sabemos que a tua presença é real aqui. O Salmo 91 não é apenas um texto antigo, mas é uma promessa viva que atravessa gerações e chega até nós neste momento. É como se cada palavra fosse escrita para esta pessoa que ora comigo agora. Pai, eu clamo para que toda a casa dela seja um território do Senhor. Que as portas, as janelas, os muros e até os limites invisíveis do lar sejam cercados pelo teu poder. Que nenhum mal encontre brecha, que nenhum espírito maligno se levante, que nenhuma força contrária tenha autoridade. Assim como o sangue do Cordeiro foi colocado nos umbrais das portas em Israel para proteção, eu declaro o sangue de Jesus sobre este lar. Senhor, visita cada cômodo desta casa agora. Do quarto à cozinha,
da sala ao quintal, que cada ambiente seja purificado. Se havia sombras espirituais, que elas sejam dissipadas. Se havia perturbações, que sejam silenciadas. Se havia energias negativas, que sejam expulsas pelo poder do teu Espírito. Que apenas a tua luz permaneça. Pai, eu oro pelos filhos que vivem neste lar. Se eles estão pequenos, que cresçam debaixo da tua proteção e da tua instrução. Se já são jovens ou adultos, que o coração deles seja guardado contra más influências, contra vícios, contra amizades perigosas. Que eles encontrem refúgio no Senhor e que se tornem homens e mulheres de oração, firmes na fé, inabaláveis diante do mundo. Senhor, eu clamo por aqueles que hoje estão distantes da tua presença. Filhos que se afastaram, familiares que se perderam, pessoas que um dia conheceram a tua palavra mas se desviaram do caminho. Pai, traz de volta. Toca no coração deles agora. Usa sonhos, circunstâncias, pessoas, até mesmo esta oração como instrumento para despertar. Que eles sintam a saudade do teu amor e retornem ao esconderijo do Altíssimo. Pai, eu oro agora por libertação. Muitas pessoas estão orando comigo e enfrentam prisões invisíveis, vícios em drogas, em álcool, em pornografia, em jogos, em comportamentos que destroem a alma. Mas o Senhor é aquele que quebra correntes. O Senhor é aquele que abre portas de prisão. O Senhor é aquele que dá nova vida. Que neste momento, enquanto oramos, correntes sejam quebradas, vícios sejam destruídos, hábitos sejam transformados. Que esta pessoa seja liberta pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, eu oro também contra todo ataque espiritual. Palavras de maldição que foram lançadas, feitiçarias, invejas, trabalhos feitos contra esta vida. Nós anulamos tudo agora pelo poder da cruz. Declaramos que nenhuma maldição pega onde a cobertura do Senhor. Declaramos que todo laço do inimigo é desfeito, todo dardo inflamável é apagado, toda seta é desviada. Pai, eu peço que os anjos do Senhor acampem ao redor desta pessoa. Que ao dormir, ela esteja guardada. Que ao andar pelas ruas, esteja protegida. Que ao viajar, seja conduzida em segurança. Que em cada detalhe, a presença do Senhor vá à frente, abrindo caminhos e fechando brechas. Senhor, que esta pessoa viva o sobrenatural no dia a dia. Que ela perceba milagres pequenos e grandes. Que entenda que cada respiração já é prova da tua bondade. Que reconheça o teu cuidado em cada detalhe, no pão de cada dia, no livramento do trânsito, na resposta inesperada, na amizade que chega na hora certa. Que os olhos espirituais sejam abertos para perceber que o Senhor sempre esteve ali. Pai, eu clamo agora pela fé desta pessoa. Que nenhuma dúvida roube a confiança dela. Que nenhuma voz de incredulidade se sobreponha à tua verdade. Que mesmo em meio a lutas, ela permaneça firme. Que ainda que as circunstâncias sejam difíceis, ela declare: eu confio no Senhor. Senhor, fortalece esta fé. Que seja como uma árvore plantada junto às águas, que dá fruto no tempo certo, cujas folhas não murcham. Que mesmo em tempos de seca, ela permaneça verde, porque as raízes estão em ti.
Pai, eu oro também para que o coração desta pessoa seja cheio de gratidão. Muitas vezes olhamos apenas para o que falta, mas hoje nós escolhemos agradecer pelo que já temos. Obrigado pela vida, pelo alimento, pela família, pelo teto, pela saúde, pela esperança. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando não vemos, o Senhor trabalha. Que a gratidão seja uma chave para abrir novas portas. Que ela mude a atmosfera espiritual desta vida. Que em vez de murmuração, saia louvor. Que em vez de reclamação, saia adoração. Que em vez de olhar para as faltas, esta pessoa veja as bênçãos. E assim, Senhor, esta vida permanecerá firme no esconderijo do Altíssimo, guardada pelas tuas promessas, sustentada pelo teu amor e marcada pela tua presença. Pai querido, nós continuamos neste momento de oração, porque sabemos que cada palavra que sai dos nossos lábios sobe como incenso agradável diante de ti. E o Senhor não apenas ouve, mas responde. Assim como o salmista declarou, clamarei ao Senhor, e Ele me ouvirá. Nós cremos que esta oração está sendo respondida agora. Senhor, eu oro por pessoas que estão cansadas, esgotadas pelas lutas da vida. Quantos estão vivendo batalhas espirituais, emocionais e até físicas que parecem não ter fim? Mas o Senhor promete descanso àqueles que se refugiam em ti. Eu peço que agora, Pai, essa pessoa sinta o peso sendo retirado dos ombros dela, que ela perceba a leveza que só a tua presença traz. Espírito Santo, sopra sobre esta vida. Renova as forças como águia, levanta-a para que ela não ande cansada, nem se fatigue. Que esta pessoa receba hoje vigor para continuar, coragem para enfrentar, fé para acreditar, e paz para descansar. Pai, eu oro por aqueles que vivem cercados de medo. O medo do amanhã, o medo do futuro, o medo da falta, o medo da solidão, o medo da perda. Mas a tua palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Então, Senhor, envolve esta vida com o teu amor agora. Um amor tão profundo que expulse cada temor, cada insegurança, cada angústia. Senhor, eu clamo também pela vida espiritual desta pessoa. Que a oração não seja apenas um momento isolado, mas que se torne um estilo de vida. Que ela aprenda a te buscar de madrugada, a conversar contigo no caminho, a te adorar no silêncio. Que o coração dela seja uma casa de oração contínua, e que a tua presença seja o bem mais precioso para ela. Pai, fortalece esta vida contra as tentações. Quantas vezes o inimigo vem com ofertas disfarçadas, com atalhos que parecem fáceis, com portas que não são tua vontade. Dá discernimento, Senhor, para que ela não se perca. Dá firmeza para que ela permaneça. Dá autoridade para que ela resista. Que o inimigo fuja, porque ele reconhece quando alguém está guardado no esconderijo do Altíssimo. Senhor, eu oro também pela mente desta pessoa. Quantos estão aprisionados em pensamentos de derrota, de fracasso, de culpa, de acusação? Mas nós declaramos agora, nós temos a mente de Cristo. Que a mente dela seja purificada, que todo pensamento negativo seja substituído pela tua verdade, que cada mentira seja exposta à luz, e que a liberdade reine dentro dela. Pai, eu oro por restauração. Muitas pessoas chegam até esta oração com corações quebrados, feridos por palavras, por rejeição, por decepções. Mas o Senhor é especialista em restaurar.
O Senhor é o oleiro que pega o vaso quebrado e o faz novo novamente. Então eu peço, restaura os sentimentos, restaura a alegria, restaura a confiança. Onde houve traição, traz cura. Onde houve abandono, traz consolo. Onde houve dor, traz esperança. Senhor, eu oro ainda pelos que estão no vale financeiro. Quantos não sabem como pagar as contas, como sustentar a família, como sair das dívidas? Mas o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Eu peço, Pai, provisão sobrenatural. Que portas se abram, que recursos cheguem, que estratégias surjam, que a abundância venha. E que, acima de tudo, haja sabedoria para administrar. Porque a prosperidade não é apenas ter, mas é saber usar para a glória do teu nome. Que esta pessoa seja fiel no pouco, para que o Senhor a coloque sobre o muito. Pai, eu oro pela autoridade espiritual desta vida. Que ela aprenda a orar não como alguém que pede apenas, mas como alguém que declara com fé, sabendo quem é em Cristo. Que ao orar, ela se levante como intercessora, como guerreira, como embaixadora do céu na terra. Senhor, que as palavras dela tenham peso espiritual. Que ao declarar vitória, os céus se movam. Que ao clamar por cura, milagres aconteçam. Que ao interceder por outros, vidas sejam transformadas. Pai, nós declaramos que esta vida não será mais a mesma depois desta oração. Porque quem habita no esconderijo do Altíssimo nunca sai de mãos vazias. Sempre sai fortalecido, renovado, protegido e cheio da tua presença. Senhor, sela esta oração no coração dela. Que não seja esquecida, que não seja apenas mais um momento, mas que seja um marco espiritual. Que daqui para frente ela viva debaixo da promessa do Salmo 91, todos os dias, em cada situação, em cada detalhe. E que a tua glória seja vista, que o teu nome seja exaltado, e que esta vida se torne um testemunho vivo do teu amor e do teu poder. Glória a ti, Senhor, para sempre. Pai amado, nós chegamos ao final desta oração, mas não ao final da tua presença. Porque sabemos que o Senhor continua conosco, guardando cada passo, protegendo cada caminho, sustentando cada decisão. Eu declaro em nome de Jesus, você e a sua casa estão guardados debaixo das asas do Altíssimo. Nenhum mal prevalecerá contra você, nenhuma seta do inimigo terá poder, nenhuma palavra contrária ficará de pé. O Senhor é o seu refúgio, a sua fortaleza e a sua salvação. Receba agora paz sobre o seu coração, força para a sua alma, cura para o seu corpo e esperança renovada para os seus dias. O Salmo 91 é a sua bandeira de vitória. E antes de encerrarmos, eu quero te pedir algo muito importante. Se esta oração falou com você, declare nos comentários: eu vivo debaixo da proteção do Altíssimo. Esse comentário é o seu ato de fé, a sua declaração diante de Deus e também uma forma de dizer que você crê que essa palavra é para a sua vida. Deixe também o seu like, porque isso ajuda esta oração a alcançar milhares de outras pessoas que também precisam da proteção do Senhor. Se inscreva aqui no Refúgio da Oração e ative o sininho, porque todos os dias nós estamos juntos, buscando a presença de Deus, e eu quero que você continue crescendo na fé junto conosco. E compartilhe esta oração com pelo menos uma pessoa. Talvez esse seja o canal que Deus vai usar para transformar a vida dela. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e te dê a paz. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.